Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre educação infantil. A nossa entrevistada é a psicóloga Silvia Cristina Arcari, especialista em neuropsicologia infantil pelo Hospital das Clínicas. Seja bem-vinda. Obrigada, Marina. E a gente também recebe a educadora financeira Ana Paula Ornos. Obrigada pela presença, Ana Paula. Obrigada, Marina. Agora a gente vai falar de um assunto que o pessoal de casa quer muito saber, o pessoal daqui também, inclusive eu, né? Que é essa questão da educação infantil. Quais são os erros mais comuns cometidos hoje em dia pelos pais? Quem quer começar? Na verdade são vários, né? Eu acho que essa questão hoje a sociedade é tudo muito corrido, né? E os pais não têm tempo de nada. Então eles acham que o tempo que eles ficam no trabalho pode afetar o pouco tempo que eles ficam com as crianças. Daí pode ser compensado de uma forma errada, por exemplo. Exatamente. Que na cabeça deles não é errada, mas que acaba pode se vir a tornando. ser, né? Por quê? Porque, bom, então eu não fico com meu filho, então o pouco tempo que eu estou com ele, eu vou fazer tudo aquilo que ele quer. Né? E aí que entra um problema muito sério. Que aí é o famoso mimo em excesso para essa criança. O famoso dar tudo. Né? Então eu compenso dando coisas para a criança. Que eu acho que não é muito não é o caso. Que aí a gente já entra na questão da educação financeira, né? Porque uma criança acostumada a ganhar tudo que pede, não entende o valor daquilo. Fica difícil para ela, porque na verdade ela vai observar o que os adultos fazem, o que os pais fazem, para que ela saiba como reagir. E a gente tem, se você perguntou do erro comum dos pais, né? A gente tem dois lados do cérebro que nós usamos. E normalmente a gente tenta buscar o prazer e evitar a dor, é natural do ser humano. E não tem nada mais que dor nos pais, senão a dor dos filhos, né? Então, quando um filho pede, ele chora, o pai ele quer, de alguma forma, evitar a própria dor que ele está sentindo e realizar aquilo pelo filho. E, às vezes, isso na educação causa alguns ruídos, né, de limites, do dizer não, que, na verdade, é um ensinamento do filho também saber enfrentar essas dificuldades e a dor que ele vai sentir quando adulto. Ele precisa ser preparado para isso, né? E, Silvia, a criança também sabe como contornar, né? Sabe como manipular os pais. Isso acontece bastante? Com certeza. O pai chega, né? Não ficou em casa o dia todo, aí chega, é aquilo que ela disse, né? Então, assim, eu tento compensar, né, a falta dando coisas para a criança. E aí, o que eu faço? Eu não deixo o meu filho ficar frustrado, porque eu não quero que ele sofra. Né? Não, então, eu não quero que ele passe por isso. Então, eu acabo fazendo tudo para ele. E o mundo não é assim. Não. Né? Quando vai para outros ambientes, ele vai passar por isso. E como é que fica essa história? Né? Que tipo de cidadão você quer criar? É verdade. Porque o não dizer não te prepara para uma frustração, né? Exatamente. Porque a criança que ouve não, ela sabe que isso acontece, que é natural. Agora, a criança que não ouve um não sabe o que é ser frustrado. E que precisa disso, né? Pro futuro, né? Acho que o limite é um ato de amor, né? Porque você está preparando o teu filho para a vida. A vida é feita de regras. Você tem que seguir, né? Quando você vem trabalhar, você tem um horário para chegar. Né? Nem sempre você vai ouvir aquilo que você quer aqui. A gente precisa criar uma musculatura emocional nas crianças, né? Eu brinco que a gente faz academia para criar musculatura física, a gente precisa criar a musculatura emocional neles. E eles também têm essa natureza de querer evitar a dor e buscar o prazer, e eles precisam aprender como é que enfrentam as situações de frustração, e é na infância, né, junto da família, no lugar seguro, que é o melhor lugar para eles desenvolverem esse aprendizado. Você perguntou das estratégias, né? Eu tenho livros aí pelas escolas, pratico educação financeira em algumas escolas e participo de algumas aulas com as crianças, e a gente faz debates do consumismo, comportamento dos pais. Eles entregam na sala de aula, né? Os pais deviam ser uma mosquinha para estar lá,
algumas estratégias que eles usam, né? Então, é mesmo? Conta pra mim agora! O Marina, certa vez, ele comentou assim, não, porque eu sei que quando no caixa, o meu pai, ele fica pressionado. Com as palavrinhas dele, ele dizia isso, né? Então, eu fico quieto, eu escolho na loja o brinquedo que eu quero e quando estiver na situação do caixa, que meu pai está nervoso ali, passando as coisas e preocupado com o pagamento, eu fico ali plantado e compra, pai, compra. E aí ele consegue. Nessa hora o pai fala, tá bom, vai, né? Então as crianças são muito espertas, isso é uma fala de uma criança de 8 anos de idade, né? Então eles têm várias estratégias, mas nem sempre as estratégias deles são o melhor para eles na fase adulta, né? Na educação e desenvolvimento deles. A criança, ela percebe esse sentimento de culpa que os pais muitas vezes carregam e que fazem com que ela tenha tudo que quer? Não, elas não percebem. É aquilo que ela disse, eles manipulam, né? Então eles vão no seu limite. Eu acho que é importante assim, você que vai ter um bebê, quando a gente dá uma regra para a criança, eu acho que ela tem que ser cumprida. Então, se eu vou até o mercado e eu digo não para o meu filho, que ele não vai ter aquilo que ele quer naquele momento, né, eu tenho que cumprir aquilo. Uma vez que eu não cumpro aquilo que foi dito, numa outra vez ele vai fazer a mesma coisa. Quando ele passar no caixa, ele vai saber que o pai vai ceder e ele vai fazer isso sempre. E isso em várias situações. A criança que não quer dormir no quarto. Hoje vai dormir na cama. É tão bonitinho, né? Vamos pôr ele no meio de nós. Né? E aí vai virando uma rotina. Exatamente. As crianças, elas vão no seu limite. Né? E às vezes o pai, no corre-corre de trabalho, acabam cedendo. E eles, muito espertos, eles vão sempre no limite dos pais. Aí acaba, não, tudo bem, pode fazer. Né, que é um erro muito grave. E Silvia está comentando, né, das rotinas, da disciplina, que desde o berço pode acontecer, né, com essa bebê, com que todos os pais podem praticar. Tem um fundamento que é muito importante na educação financeira, que é a paciência. A paciência é o fiel da balança entre estar endividado ou ser um poupador. E isso pode ser ensinado desde o berço com a disciplina através dos pais, né, respeitando os horários, as rotinas, fazendo com que as crianças saibam esperar pelos momentos certos, o limite. E tem um estudo de um grande pesquisador, importante pesquisador dessa área, que ele provou que as crianças que souberam esperar quando pequenos, ele fez um teste que chama teste do marshmallow, que é curioso, depois é fácil achar na internet, que quando as crianças de pequeno souberam esperar, eles foram adultos mais bem-sucedidos financeiramente na sua vida profissional do que aqueles que não sabem esperar. Então, é algo muito importante desenvolver rotina, tempos e limites para os filhos desde o berço. Né? Criar expectativa para a criança também, né? Porque você gratificar a criança sempre, você perde aquela... Vira um suborno, praticamente. Quando você precisa né, de algum reforçador para trabalhar com a criança, para que ela cumpra alguma regra, você não tem, né? Porque você acabou gastando todas as fichas. Porque essa troca, por exemplo, de olha, você se comportou muito bem, você merece um agrado, isso é saudável? Até que ponto? Exatamente. Né? Então, é legal você dar presente para as crianças em datas certas. Né? Não é simplesmente você vai ao shopping, a criança viu, né? Porque todo mundo tem, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade de consumo, então porque todo mundo tem, então o meu filho tem que ter também. Então ele pede, eu acabo dando. Né? Eu acabo facilitando. Mas isso é um problema muito do pai e da mãe, né? Então. Dessa geração que as pessoas falam que é a geração do bom e do melhor e que não se acostumam a ouvir não, ou a ter limites, ou a entender eu não tive, né? Então eu quero dar para o meu filho. Mas não é bem assim, né? As crianças têm que construir. Eu acho que desde que eles são pequenininhos, eles estão resolvendo problemas. Né? Então, quando a criança é bem pequena, que ela tenta subir em algum lugar para buscar algo que ela queira, ela está resolvendo um problema. E aí, o que o pai faz? Os pais, eles pegam, vão e dão um objeto na mão da criança. Né? Então, assim, a gente tem sim que ter em mente de que, desde pequenininha, a criança está resolvendo problemas.
E tá aprendendo com isso. Tá aprendendo. Quando você colocar a tua filhinha no chão e tiver um brinquedinho longe dela, que ela tentar alcançar o brinquedo, ela vai estar resolvendo um problema. Né? De como eu vou alcançar aquele objeto. Agora, se você vai e facilita aquilo, né, você já está errando. Está errando rude, bastante. Bastante. Agora, essa questão, por exemplo, de uma mudança de cidade, né, a mudança de escola, ou a mudança de estrutura familiar mesmo, a chegada de um irmãozinho, uma irmãzinha, como isso pode afetar no comportamento das crianças e quais são os erros que os pais cometem nesse momento para, de repente, consertar ou arrumar, melhorar aquele cenário? Então, a gente sempre subestima a criança. Eles são muito inteligentes. Né? Eu acho que tudo que é muito bem conversado com a criança, você não vai ter problema algum. Né? O diálogo é importante. Né? Não adianta você chegar para a criança, não, por que isso, pai? Por que a gente vai mudar de cidade? Porque sim, porque tem que mudar. Não, explica para a criança. Né? Essa questão, a gente está mudando, porque o papai vai trabalhar num lugar melhor, você vai ter novos amigos. Acho que tudo depende de como você passa essa informação para a criança. Né? Porque ela consegue entender a chegada de um irmão. Né? Olha, a gente vai receber um bebezinho em casa, vai ser seu irmãozinho, você vai poder cuidar junto com a mamãe e com o papai, a gente vai passear juntos, ele vai ser seu amigo. Agora, depende de como você coloca a informação para a criança, ela vai responder para você. Marina, nesse mesmo raciocínio que a Silvia está comentando, na educação financeira é muito importante trazer a criança para a realidade familiar e para essas conversas. A conversa ela não precisa ser formal ou cheia de vocabulários difíceis ou com números elaborados, mas ela pode muito bem entender qual é a realidade que a família está passando, os motivos da mudança de cidade. Isso inclui mudança também na realidade financeira da família. A criança consegue entender e capturar desde que bem explicado e colocado uma borda, né? E vai dando parâmetros para ela, né? A gente pode dar parâmetros lúdicos, referências, né? Explicar, olha, o dinheiro que a gente tem hoje está destinado a tais prioridades, a fazer uma viagem, a construir essa casa, a isso. A gente precisa ter alguma reserva de emergência. Isso aqui pode ser comprado agora ou será comprado no futuro. Então, tudo isso a criança ela consegue participar. E quanto mais você envolve a criança, mais ela é parceira e sábia naquele desenvolvimento. Com certeza. Eles têm bastante capacidade de entender e de participar. E toda vez que você consegue incluir a criança de uma forma bem lúdica, em forma de brincadeira e desafio, aí eles adoram, né? Por exemplo, fazer lista de supermercado pode ser um jogo, né? A gente fazer uma brincadeira aqui de fazer o cardápio, de ver os itens, olhar o armário, tudo em forma de brincadeira. Eles adoram e vão para o supermercado como se tivessem... E podem ir junto. Claro, participando da lista, né? Não só pedindo dentro do carrinho e a mãe atendendo, participando do planejamento anterior. A gente vai fazer o seguinte, tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto. Vamos fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! De volta com Sala de Visitas hoje, falando sobre educação infantil. Continua o bate-papo com Silvia Cristina Arcari, psicóloga especialista em neuropsicologia infantil pelo Hospital das Clínicas, e também com a Ana Paula Ornos, que é educadora financeira. Bom, falar em educação financeira, fundamental falar sobre a mesada que os filhos pedem tanto, né? E é bom ter mesada? Até que ponto? Como administrar essa mesada? Ajudar a administrar ou não? Como é que funciona, Ana Paula? Marina, a mesada é uma excelente ferramenta de educação financeira. Eu recomendo bastante o uso dela. Cada família tem os seus critérios, tem famílias que optam por não, outras que sim, mas de uma forma geral é muito bem-vinda.
As crianças, elas começam a pedir a mesada lá pela faixa dos 6, 7, 8 anos de idade, e é nesse momento, quando o seu filho pede, que eu estimulo que o pai ele passe a pensar no assunto. Porque, na verdade, qual é o significado? Não é que o filho está se tornando interesseiro ou muito focado no dinheiro, mas sim ele está pedindo um grau de autonomia que é característico dessa faixa etária. E isso é uma oportunidade para os pais ensinarem, então, grandes valores por trás do uso da mesada. Qual é o objetivo de ter a mesada como ferramenta? Não é dar dinheiro a uma criança. A criança não precisaria, teoricamente, de dinheiro na mão. O objetivo principal é você passar os valores morais, os princípios que você gostaria de passar na educação ao lidar com o dinheiro. Para que a criança comece também a adquirir a noção dos limites de valores, né, do sistema do troco, das operações matemáticas. Tem muita oportunidade de desenvolvimento no uso da mesada, né? Por exemplo, a questão das prioridades, né? Se a criança quer muito um brinquedo, por que não ela juntar a sua mesada, né, e entender que naquele momento não dá, mas ela pode conseguir se ela poupar, por exemplo. Claro, né? O dinheiro ele é um recurso limitado, né? E todos os recursos limitados, eles precisam de que a gente estabeleça prioridade e faça escolhas. O dinheiro não é infinito e a criança vai passar por esse desafio também. Então, você é capaz de realizar os seus sonhos e projetos no tempo. Por isso que eu falei da paciência, que a paciência é uma virtude muito importante na educação financeira. O saber esperar é o resultado do saber poupar e economizar. Então, a criança começa a exercitar, através da mesada, esse aprendizado. E eu digo assim para os pais, né, que da mesma forma que a gente diz que a criança precisa de vitamina D, do sol, a vitamina, às vezes, S da sujeira aí para criar anticorpos, né, eu brinco que ela precisa da vitamina Z de estar zerado. A criança precisa passar por uma situação daquela mesada que ela tinha disponível não ter mais e sofrer, né, entre aspas, passar um aperto para que ela aprenda a fazer isso na fase adulta de uma forma correta. Os pais que suprem assim, a escassez da mesada estão cometendo um erro aí na educação através dessa ferramenta, né? Silvia, é um desafio que essa criança precisa passar também. Sim, ela está adquirindo responsabilidades, né, e valorizando também. Se a gente for pensar nos reforçadores, né, porque eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, até para trabalhar essa coisa. Bom, então eu economizo e eu vou ter algo que eu conquistei. É uma conquista para a criança, né? Porque tudo que vem muito fácil, né, não é valorizado. Então, assim, ela trabalha a responsabilidade também. Com certeza. De que eu preciso manter algumas regras para que eu consiga aquilo que eu quero. Existe um valor definido, uma idade ideal para a criança começar a receber mesada? Então, o valor, eu sempre estimulo que os pais combinem com o seu filho mediante sua própria realidade financeira, né? Eu não recomendo um valor exato para isso. Como é que a gente monta esse valor? Essa mesada ela tem que ser justa. Justa no sentido de justiça, né? Da criança ter condições do uso, e justa também no sentido de ser apertada, né? Restrita, para que a criança também consiga, tenha que fazer escolhas e prioridades. E ela não serve apenas para poupança, porque para a economia. Porque muitas vezes a mesada é como se fosse um excedente na mão da criança que ela junta num cofrinho, ou ela junta. Ela precisa exercitar o uso da mesada no mês. Então, para montar esse valor, vamos imaginar que os pais estabeleçam bordas, né, daquele uso. O uso vai ser para cantina, o uso vai ser para algum doce, figurinha, algum brinquedo, né? Então, o cinema, se for uma criança um pouco maior, um adolescente. Então, o pai vai estipular as bordas, a frequência que esse filho vai usar, fazendo uma pesquisa de preços e tudo mais, e vai desenhar, então, esse valor mediante a realidade da família e aquele uso da criança e do adolescente. Numa mesada, uma criança deve usar 70% da sua mesada, um número recomendável, poupar 20% e ser ensinada a doar 10%. Porque a doação, ela traz, além de praticar generosidade, ela traz um equilíbrio emocional para a gente. A gente, ao doar, a gente consegue lidar com a nossa característica humana do egoísmo e a gente se desprende olhando para o próximo e aprende a ser mais responsável no uso dos seus recursos, né? Então, eu sempre que ensino a distribuição financeira, 70% no uso, isso serve para adulto também, né? 20% no poupar e 10% no doar. E no 70% do uso são as bordas da criança.
o cinema, a figurinha, a cantina, etc., dependendo de filho a filho, família a família, né? Situação a situação. E ficar repondo esse dinheiro também não ajuda em nada, né? Não. A criança tem que aprender a lidar com a falta. Exatamente. E nem deixar o seu filho endividado. A gente não quer ensinar a criar devedores, Não né? quer criar desespero logo cedo, gente. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Então, não deixe seu filho dever a você mesmo, né? Você quer que ele aprenda a ser um investidor poupador, né? E eu acho que é legal também, não sei, aí já é a tua área, de que a gente deixe que eles também façam as escolhas, né? Como que eu vou usar a minha mesada? Não sei se isso, eu acho que deva ser bem interessante. Com né? certeza, porque a gente vai ensinar autonomia, vai aproveitar essa faixa etária dos 7, 8 que eles estão pedindo e ensinar a criança a ter autonomia. A criança precisa aprender a interdependência do orçamento familiar, ou seja, eu tenho um valor que está dentro de uma realidade, mas eu tenho autonomia de decidir sobre esse valor, inclusive de cometer os meus erros, né? Da vitamina Z, de estar zerado e aprender com isso, né? Verdade. Agora, Silvia, mudando um pouquinho de assunto, falar sobre uma ruptura familiar, por exemplo, a separação dos pais. Quais são as consequências negativas que isso pode trazer? Como esses pais podem trabalhar isso nessa criança? Então, eu volto a falar sobre... Conversa. A criança ela tem condição, sim, dentro da idade dela, né, dentro de um vocabulário né, próprio da criança, ela tem condição, sim, de entender né, que aconteceu algo de que os pais não vão mais ficar juntos. Né? Não existe ex-pai e não existe ex-mãe. A gente tem que tomar muito cuidado com a alienação parental, né? Que é muito sério isso. Que é muito sério, é um assunto para um programa inteiro. É verdade. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque geralmente quem se sente prejudicado com a separação né, tende a fazer isso com a criança, o que não é nada saudável. Mas se você conversar, eles entendem. Né? Tudo que é dito de uma forma aberta, verdadeira com a criança, usar sempre verdade. Mentir para a criança não é legal. Agora, quando os pais se separam, e às vezes nem precisam estar separados para isso, né, tem geralmente uma diferença de pensamento ali, né, uma divergência. Então, um pai que deixa muito, uma mãe que não deixa, ou a mãe, ou vice-versa, né, a mãe que permite, que é muito permissiva, por sentir culpa né, daquela separação, e o pai não. Como trabalhar a cabeça de uma criança nisso, até mesmo financeiramente, né? Porque às vezes o pai ou a mãe se sentem tão culpados que o pouco tempo que tem querem comprar tudo, querem dar tudo. Como trabalhar isso na cabeça de uma criança? Acho que o trabalho maior é com os pais. Com os pais, Exatamente. Né? Tem que ter uma regra única. Né? Eles se separaram, mas existe um filho. Não adianta a criança fez algo que não foi legal. E a mãe colocou a criança de castigo, por algum motivo. E aí vai para a casa do pai, não, tá aqui, fez lá, não fez aqui. Então aqui pode tudo. Aí fica complicado. Eu acho que tem que haver, sim, um consenso entre os pais. Difícil, hein? Difícil. Mas possível. Mas possível. E a separação, ela traz desafios financeiros, né? Traz já para o casal que está se separando, cada um vai passar a ter uma realidade diferente. Normalmente, os orçamentos, eles se reduzem, né? É um momento de muito conflito em relação ao dinheiro, até na disputa ali da separação dos bens, etc. Então, a gente parte para o uso da mediação de conflitos, né? Que é uma capacitação que eu me desenvolvi, porque você precisa de técnicas de negociação, escuta. E, na verdade, por trás do dinheiro, normalmente a gente tem uma carga das emoções. É verdade. Na verdade, na disputa dos bens, o que a gente está disputando não é exatamente os bens, mas é toda a história que está por detrás daquilo. Então, a negociação é a melhor forma dos pais também se tranquilizarem e conseguirem chegar num acordo. E daí, na nova realidade orçamentária de cada uma dos lados, às vezes são realidades distintas, né? De um lado, do pai, da mãe, passam a ser realidades distintas. A criança, ela também tem a capacidade de viver nessa complexidade, de entender a visão orçamentária de um lugar e a visão orçamentária da outra parte da família, que podem ser diferentes, né? Ela consegue navegar bem, contanto que a gente tenha regras claras, traga a criança para discussão, mostre os limites, etc. Ouvir, né? O que está acontecendo? Qual o tipo de
de emoção que essa separação gera na criança. Quais os sentimentos que estão envolvidos? A gente tem que ouvir a criança. Com certeza. Bom, para a gente encerrar esse programa, pelo que eu entendi, conversar é fundamental. Diálogo é sempre importante. Diálogo é imprescindível, né? Imprescindível. Muito obrigada pela entrevista de vocês. Voltem mais, porque é muito assunto para pouco programa. Obrigada, viu? Obrigada a você, Maria. Quer deixar seu contato, Silvia? Então, eu tenho um site, é www.ascendetreinamentos.com.br e o meu celular é 99963-9621. Muito obrigada. Ana Paula, seu contato? Eu atendo pessoas no meu escritório, tenho material, livros para escolas e podem entrar em contato comigo no meu site www.anapaulaornos.com.br e nas redes sociais é Ana Paula Ornos Oficial, @AnaPaulaOrnosOficial. Legal, obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Mãe. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.